O quadro Canal com a Prefeitura de Canoas. Olá, bom dia, 10 horas e 5 minutos, começando mais um Canal com a Prefeitura de Canoas e hoje recebendo como convidado Alex Zekir. Ele é citotécnico da Coordenadoria de Bem-Estar Animal e a pauta de hoje é exatamente essa, o bem-estar animal. Bem-vindo, Alex, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E a gente vem trazendo um assunto aí que é bastante importante, vem cada vez mais aumentando a sua participação na sociedade. A sociedade está evoluindo e a gente tem acompanhado isso. Felizmente a questão animal ela tem sido cada vez mais dada a sua devida importância, né, dentro do respeito a todas as espécies. Aí a gente, na Coordenadoria do Bem-Estar Animal especificamente, a gente trata desse tema como rotina diária. Sim. E, Alex, como eu te apresentei como citotécnico, e algumas pessoas não sabem o que é, eu gostaria que tu explicasse para nós. Eu vou ter que, inclusive, te corrigir. Sinotécnico. Sinotécnico, Sino tá. de cães, técnico em manejo de cães. É a minha função na Coordenadoria do Bem-Estar Animal. Técnico em manejo de cães. Na verdade, é um adestrador com um pouquinho mais de atribuição. Nós não tratamos unicamente de cães, né, porque são animais domésticos da fauna urbana. A fiscalização também é direcionada aos equinos e nossos programas de castração também envolve felinos e caninos. Já animais da fauna silvestre, aí cabe ao meio ambiente, embora não nos eximimos com muito gosto em dar algum apoio técnico. Uma orientação, quando precisa, né? Na realidade, quando precisa, tá certo. E, Alex, o que significa bem-estar animal? Vamos esclarecer aos nossos ouvintes. O conceito, né, de bem-estar animal, ele é bastante amplo e eu diria até subjetivo em alguns casos, né? Porque se a gente conseguir resumir, eu diria assim que é o estado em que o animal encontra-se perfeitamente adaptado ao seu meio, seja ele qual for, seja o meio natural, selvagem ou o meio urbano. Se a gente for falar da espécie Canis lupus familiaris, que é o cão, a subespécie familiaris já diz que o local adequado para ele é viver em família. A matilha do cão doméstico é a família onde ele vive. Mas nós temos um fenômeno recente do cão comunitário, uma lei que surgiu em 2009, dando direito a esses animais também de viverem na comunidade sem ter um dono único ou reconhecido. Muita gente não conseguiu entender ainda como é que funciona isso. Quer dizer que o meu cachorro eu posso botar ele para a rua. Não funciona assim, é ao inverso, né? É o que já está o na animal rua, que né? está, porque nós temos assim, num cálculo muito polêmico ainda, nós temos em torno de 8 mil animais em situação de rua na cidade de Canoas. Esses dados não são precisos, né? A gente teria que ter um censo pode vir a acontecer para a gente poder ter o dado mais preciso. Mas se nós temos todos esses animais em situação de rua, nós temos 375 mil habitantes. 8 mil. Olha só, se a cada 1000 adotasse mas o que acontece? Não existe lar para todos eles, né? Infelizmente tem muitos animais que estão em situação de rua e vivem na rua, só que classificando ele como um cão comunitário e ele sendo adotado pela comunidade sem ter um dono único ou reconhecido, ele pode ter o seu bem-estar assistido. Ele pode ter abrigo, alimentação, carinho, mas ele precisa estar saudável, socializado e castrado. E aí, sim, para evitar que... Exato, para evitar a proliferação e evitar claro. Uma série de doenças assim, que o animal pode transmitir para outros animais ou até para pessoas. Os programas que a Prefeitura oferece, tendo como veículo a Coordenadoria do Bem-Estar Animal, são os programas de castração.
A gente tem uma conta, não tem os dados oficiais, mas a gente tem em torno de 6 mil castrações que foram feitas nesses últimos anos. Né? Começou muito modestamente em 2009, 2010, 2011 já pulou para 1.200 por ano, depois passou para 2.000 e o ano passado foi mais de 3.000. Então a gente vem crescendo, a gente vem crescendo, os programas de castração estão se tornando cada vez mais necessários e as pessoas já esperam, já nos ligam perguntando quando é que recomeça. Agora no dia 23 a dia 27, nas subprefeituras de cada quadrante. De março agora? De março agora, semana que vem já abre as inscrições, serão 1.500 no primeiro semestre. Então é bastante. Se a gente for analisar, são mais de 70 anos de fundação de Canoas com total descaso, não tenho receio em dizer isso, 70 anos de total descaso com a questão animal, com o controle ético populacional de animais. De 2009 para cá, foi criada a Lei Carlos Gomes, uma lei estadual, que é a lei do cão comunitário, que foi divisor de águas. A gente acredita assim, que é uma lei que salvou milhares de cães do extermínio, porque aí proibiu o extermínio e obrigou os municípios a se adequarem a essa nova realidade. Os profissionais foram impactados naquela época, alguns vinham décadas dessa filosofia de aumentar a taxa de mortalidade, e aí eles foram impactados com essa lei, discordaram, alguns, aquele clássico pede para sair, não concordam. E na coordenadoria hoje, felizmente, a gente tem profissionais com uma carga filosófica aí sobre a questão, assim, muito orientados, muito instruídos, e nós temos hoje a nossa liderança municipal. O prefeito está super inteirado desse assunto, ele poderia conversar tranquilamente sobre a questão animal, sobre proteção animal, o que a gente... o que é o que vem sendo espalhado de maneira viral para todos os outros municípios, né? Todos os outros... Só um pouquinho, vamos atender o nosso ouvinte. Eu até esqueci de dizer que podia ligar, mas alguém já ligou. Que bom. Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, é o João Vargas. É o João Vargas, meu amigo João Vargas. Tudo bom, João? Tudo bem. Eu estou escutando aqui que eu achando super importante esse novo sistema da prefeitura aí, né? Mas uma outra preocupação é o seguinte, eu gostaria de perguntar para o rapaz aí, quanto aos animais que não têm dono, que é o que mais tem hoje, principalmente no bairro da Juvia, no qual eu moro, o que mais tem hoje é cachorro de rua. Inclusive aqui no Caíque ali, mês passado, não lembro que época foi, mordeu um cidadão, meu amigo, né, conhecido, e ele se preocupou, mordeu, e aí teve que ir até Porto Alegre para tomar uma injeção, porque o cachorro é um cachorro de rua, né? Aqui em Canoas não tinha, ele gastou o que não tinha, né? E isso é uma preocupação, porque além do animal estar na rua, sujeito a morder uma criança, uma pessoa, qualquer pessoa, e tem que ser vacinado, e às vezes não tem a vacina nem em Canoas. Ele foi no pronto-socorro, foi em tudo que era canto aí, não tinha, teve que fazer em Porto Alegre. Isso é uma preocupação que a gente também tem, né? Eu gostaria de saber dele aí quanto esse trabalho aí será feito, como é que é, esse animal, quem é que é responsável. É claro que não tem dono, né? Ninguém é responsável, e a prefeitura tem alguma intenção de, não sei, prender esses animais, não sei o que ela fazer. Tá então, certo, João. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Vamos passar aqui ao Alex Zekir para responder. Pois não, Alex? Olha, João, bom dia, obrigado pela tua participação. Nós temos aí uma encruzilhada e um conflito de interesses, né? Os cães de rua, nós pensamos assim que não existe cão de rua, existe cão que foi colocado na rua, né? Ele pertenceu, ou as gerações anteriores foram vítimas de abandono, foram vítimas de algum tipo de maus tratos ou descaso, né? E a gente pode classificar assim: o cão comunitário, ele é diferente do cão errante, ou do cão domiciliado, ou do cão semi-domiciliado.
O cão semi-domiciliado, as pessoas têm ele em casa, são responsáveis por ele, de vez em quando solta para ele dar uma voltinha, fazer as necessidades na frente da casa do vizinho e depois volta para casa. Esse é o cão semi-domiciliado e ele deve ser, ele com certeza está sendo amparado por uma família e essa família é responsável por ele, sim. No caso de cães errantes, são cães que não têm um lugar fixo, né? Eles estão passando por aquele bairro, fica mais difícil porque ele não se fixa em local algum, então as pessoas não se sentem responsáveis por ele. E às vezes é um cão de grande porte, ele é escorraçado, os outros cães que estão na rua não aceitam. E aí a gente consegue só agravar o problema, não consegue nunca trazer a solução. Porque se esse cão se fixa em algum local, como comunitário, a gente consegue dar aquelas 3 prerrogativas, que ele seja saudável, socializado e castrado. Se ele é um cão errante, fica difícil, ninguém se sente responsável. No caso de cães de rua, essa coisa de recolher e prender é uma ilusão que não se chega a solução alguma. Anteriormente, o que eles faziam? Os governos entendiam, por causa daquele medo da raiva lá nos anos 50, se seguia uma prática... eu vou pedir licença para quem está ligando. O Alex precisa concluir a resposta ao nosso ouvinte, então você que está ligando, espere um pouquinho e ligue mais para frente. Pode continuar. Obrigado para quem está ligando também pela paciência. O que acontece? Aquele medo da raiva lá nos anos 50 fez com que se tentasse aumentar a taxa de mortalidade. Então os animais eram recolhidos, 48 horas o dono não aparecia, eles eram eutanasiados. Isso, além de ser desumano, além de ser cruel, não funciona. Porque se funcionasse, nós não teríamos mais cão de rua algum, né? Ao contrário, com o passar do tempo, cada vez aumentou mais. Então, hoje, o que a gente pensa? Especialistas no assunto, por décadas estudando, chegaram à conclusão que a gente precisa a gente precisa diminuir a taxa de natalidade, ao invés de aumentar a taxa de mortalidade. Então, castração é a solução. Castração maciça, universal, direta, machos e fêmeas, cães e gatos, né, animais domésticos da fauna urbana, para que se consiga reduzir. Se tu tem um animal em determinado local, saudável, castrado e socializado, ele não vai se reproduzir, ele vai evitar que outros cães errantes cheguem naquele local, se apoderem daquele local. Ele fica menos castrado, ele fica menos agressivo, menos territorialista, menos ciumento. É difícil que aconteça um caso de mordedura para cães que são comunitários e que já foram assistidos pela coordenadoria. A questão da vacina é uma questão de saúde pública. A raiva é uma das zoonoses piores que existiram no mundo, porque ela tem quase 100% de letalidade, tanto em humanos quanto qualquer animal que for acometido dessa doença. E realmente não tem local. Felizmente ela é uma doença controlada, ela já tem mais de 30 anos que não tem nenhum caso na região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Felizmente não tem nenhum caso de raiva canina. A raiva já foi vista em outros animais, morcego, mas a raiva canina já tem mais de 30 anos que não tem nenhum caso registrado, mas ela é controlada porque a vacinação continua acontecendo. Ela não é erradicada ainda, mas ela precisa ser feita a vacinação. Então é importante que se converse com a rede pública de saúde para ver essa questão da vacina. Mas isso é uma questão de saúde humana, né? A gente trabalha com a saúde... Animal, exato. Então, é importante dizer, essa ilusão de recolhimento de animais, ela não vai existir. Até porque... E não vai funcionar. E não vai funcionar porque onde colocaríamos 8 mil animais que estão em situação de rua? Um casal que tu deixasse na rua, Adão e Eva, começou com um mundo, tem 7 bilhões e meio de pessoas agora. É verdade. Então é uma ilusão. Agora, castração sim. Se esse animalzinho que mordeu, a pessoa faz o chamado, vai na subprefeitura, pede a castração desse animal. Mas não é meu. Não é... A única vida que me pertence é a minha mesmo, né? Os animais que eu tenho, que eu sou tutor, na verdade não me pertencem, eu sou tutor deles, sou cuidador deles, sou responsável por eles. Então não precisa ser seu animal. Ele está na rua, vive como cão comunitário. Nós também, de maneira polêmica, a gente incentiva
que as pessoas cuidem do animal comunitário. Não se pode vencê-lo, una-se a eles, né? Uma casinha, uma comidinha, água, chama para castração, cuida para ver se aquele animal está sempre saudável. É uma maneira de manter ele adaptado ao meio, adaptado à sociedade, e a gente fazendo parte da solução, não parte do problema. Sim, sim. 10 horas e 20 minutos, vocês podem ligar para fazer perguntas. A única coisa que eu sempre peço é que, se o convidado estiver respondendo uma das perguntas feitas aqui por mim ou por ouvinte, vamos aguardar ele terminar a resposta para ligar, porque senão ele não vai conseguir concluir nenhuma resposta. Mas o nosso telefone é o 3031-0021 e você pode participar também pelo WhatsApp da CSFM 8926-2337 com mensagens de texto ou mensagens de voz. Alex, nos diga uma coisa, quais são os problemas enfrentados pela proteção animal em Canoas? Olha, a gente, alguns anos atrás, a gente falava as protetoras, né? As protetoras, porque na verdade a mulher tem muito mais esse instinto de proteção, instinto maternal, né? Hoje a gente se refere como uma entidade sem CPF, sem endereço fixo e sem imagem constituída. É um sentimento, a proteção animal, é um sentimento de proteção que hoje, felizmente, é institucionalizada na figura da Coordenadoria do Bem-Estar Animal, na figura também de ONGs e associações de proteção animal, e individualmente através de protetores voluntários independentes. Então a gente fala, a proteção animal é toda essa rede de proteção formada tanto pelo Estado, pelo município, como por esses personagens públicos que auxiliam também, exato, de alguma forma, né? Então, essa é a proteção animal de Canoas. Eu, com muita alegria, eu vejo assim que cada vez está mais fortalecida. A coordenadoria tem funcionado nos últimos 5 anos. Como foi criada a coordenadoria? Pois é, nós começamos assim, eu tenho o privilégio de ter participado desde da primeira formação da unidade de bem-estar animal da vigilância sanitária, que foi criada em 2011. Porque antes nós tínhamos assim a unidade de controle de zoonose, uma filosofia totalmente pró-humana e não pensando em saúde animal, não pensando em proteção animal, pensando em proteção de saúde humana. Não que uma coisa seja menos ou mais importante que a outra. Nós pensamos assim que o direito à vida deve ser assistido a todas as espécies, e uma cidade só é saudável quando todos os seus integrantes são saudáveis, independente de qual espécie, né? E a unidade de bem-estar animal, ela foi criada em fevereiro de 2011, com uma equipe constituída de 2 pessoas, eu e a veterinária Maria Luísa. Pioneiros, então. Pioneiros, né? E a diretora nossa era a dona Judite, né? Nós fizemos assim, era uma coisa, como estava iniciando, muitas dificuldades nós enfrentamos que a proteção animal, que as ONGs e associações já vinham enfrentando há décadas, né? Então aí foi institucionalizada os problemas que a proteção animal já enfrentava, nós passamos a enfrentar como instituição. Dali só veio crescendo, né? Então a alegria que a gente teve é ver que assim, cada vez mais pessoas foram agregando, recursos foram sendo agregados, e a gente começou a crescer a ponto de, em 2013, se tornar não mais uma unidade ligada à vigilância sanitária, mas uma coordenadoria ligada ao gabinete do prefeito. O prefeito soube entender a grandiosidade do tema, né? E como move e comove a população, e foi criada a coordenadoria em 2013 com o Cristiano Moraes como coordenador. Aí nós tivemos um upgrade, né? Porque aí a gente conseguiu estender mais o braço, nós tivemos a substituição da veterinária pelo veterinário Diego, que já era um estagiário da Maria Luísa, quer dizer, veio com a mesma filosofia, visando assim a proteção, os cuidados com os animais.
E dali a gente só veio crescendo o número de atendimentos, o número de castrações. Hoje a gente consegue em torno de 25 atendimentos de animais acidentados em situação de rua, ou animais assim que são resgatados pela proteção e são trazidos para diversos tratamentos. Lógico que com a inauguração do novíssimo centro, nós poderemos estender mais a mão, poder atender mais um número maior de animais que precisam, né? Porque a demanda ela é crescente e a cada semana a gente vê isso. E com o novíssimo centro, que a gente chama o Hospital Veterinário Público, né? O primeiro Hospital Veterinário Público do Estado, e lógico, torná-lo operacional é outro desafio. Né? Já está construído, né? Exato, a obra já foi entregue. É importante sim dizer, essa obra foi votada no orçamento participativo de 2010. Aí a proteção uniu-se, né, na figura das ONGs e associações. Nós temos uma ONG, SOS Animais Canoas, e a Procan, a Associação de Proteção Animal de Canoas. Elas se uniram por essa causa em 2010, votaram, militaram para isso, votaram e conquistaram. Quer dizer, o hospital hoje que está sendo inaugurado é uma conquista da proteção animal. Me perguntaste o que é a proteção animal? Quer dizer, essa rede de pessoas tão distintas, né, mas com algo em comum, que é o sentido de proteção à vida, né? Quem é protetor de animais é protetor da vida. O pessoal às vezes entra em conflito, assim, mas e as crianças e os idosos, todos precisam de defesa, todos precisam de proteção. E quem protege animais protege a vida como um todo, independente de que forma ela se manifesta. Né? E o Centro de Bem-Estar Animal é uma conquista da proteção em 2010. A unidade foi criada em função disso, porque como foi votado e a obra passou a existir com o hardware, o software era a unidade. Então a unidade foi criada em seguida e veio num crescendo até a gente chegar hoje nesse patamar de estar prestes a inaugurar o Centro de Bem-Estar Animal. Que vai ser aqui na Avenida Boqueirão. Exato, vai ser vizinho ao prédio que a gente tem hoje. Mas é importante as pessoas saberem que não é um local, que bom, agora eu vou me mudar, então eu não quero mais meu cachorro, vou largar lá. Não funciona assim. Uma das coisas que a gente prega é a posse responsável. Então isso a gente vem batendo já há muito tempo. E a solução para casos que nem o do João, que o animalzinho mordeu o amigo dele, mordeu o vizinho, uma das soluções é a posse responsável. A pessoa se sentir responsável por aquele animal que acolheu. No momento do resgate, isso as protetoras também têm esse sentido, no momento do resgate tu te torna responsável de alguma maneira por aquele animal. O Estado tem a sua obrigação, tem uma lei de 1934, um decreto-lei 24.645, que diz todo animal existente em território nacional é tutelado pelo Estado. Mas essa tutela também se dá por enraizar a responsabilidade na sua população. A pessoa vai se mudar, então ela tem que providenciar um novo endereço para esse animalzinho, e que não seja na rua. Ele faz parte da mudança. Ou então a pessoa se programa, né, porque ele já pensou se a nova casa tem garagem, se tem dependência de empregados, se tem churrasqueira. Às vezes mora em casa, vai para um apartamento. Isso tudo já foi pensado. O cachorrinho não. Tem que dar um jeito no Bob. Aí, na última semana o pessoal vai dizer, olha, eu vou me mudar e não sei aonde eu vou colocar o cachorrinho. Aí eu digo, não se muda então. Aí espera. Ou então, lógico, ironicamente, tem quarto para os seus filhos? Não, esse tem. Então, isso o senhor já pensou. Mas o senhor não pensou em deixar o filho na casa antiga, né? E as pessoas se mudam e deixam os animais. A gente recebe queixa bastante rotineira, assim, que as pessoas se mudaram e o animalzinho ficou na casa antiga, e os vizinhos que se virem, tem água, comida, limpeza. Isso não funciona assim. A pessoa, uma vez acionada, ela é notificada pela fiscalização. Esse é um dos trabalhos da coordenadoria, né? Depois vou enumerar. Mas a fiscalização notifica, e o cartório especial contra a crueldade, que fica na 4ª DP, tem um cartório especial, a pessoa pode e será indiciada pelo crime de abandono. É um crime previsto. Isso existe, então? É um crime previsto em lei, 9.605, artigo 32. O abandono de animais é crime
e é previsto na lei, inclusive pena de reclusão. Tá certo. Agora já está chegando o nosso apoio cultural, então nós vamos esperar um pouquinho passar o apoio e aí nós conversamos ou conversamos fora do ar com a pessoa. Agora é o apoio cultural. No ar, o quadro Canal com a Prefeitura de Canoas. Eu vou falar... Olá, voltando 10 horas e 35 minutos aqui com o Canal com a Prefeitura, hoje recebendo Alex Zekir, ele é sinotécnico da Coordenadoria de Bem-Estar Animal. Nós estamos conversando sobre o bem-estar animal, ele estava nos explicando que não adianta, para você que ligou o rádio agora, já falamos bastante coisa, mas uma das últimas coisas que ele estava explicando é que não adianta nós pegarmos um animalzinho que está ali no nosso portão que a gente não quer, porque ele está sujo, porque a gente não sabe de onde veio, levar ali no Centro de Bem-Estar Animal, que já será inaugurado. Eu trouxe aí para vocês. Não, eles não vão ficar com o animal. Eles vão fazer um tratamento. Mas eu perguntei para ele aqui em off, claro, vou fazer essa pergunta ao vivo. Alex, se parou um animal no meu portão ou na minha rua e eu me afeiçoei àquele cachorrinho, supondo que seja um cachorro, mas assim, eu tô com medo de pôr ele dentro da minha casa, porque eu não sei se ele tem doença, eu não sei se ele é bravo, eu não sei se ele é castrado. Eu posso levar no Centro de Bem-Estar Animal e, sabendo que tá tudo bem com ele, aí sim eu colocar ele para dentro da minha casa? Isso é possível fazer? Existe algum custo isso? Não, para nós essa é a parceria perfeita. Tu viu um animalzinho na rua, viu ele ser acidentado, ele apareceu na tua rua e tu quer adotar ele, quer assumir a responsabilidade sobre ele. A pessoa faz o chamado, é marcado a consulta, o animalzinho ele vai ser examinado, vai ser atendido pelo nosso veterinário e dentro do programa de castração ele vai ser esterilizado e a pessoa adota esse animalzinho, né? Agora ele vai ser alçado de animal comunitário ou errante a animalzinho domiciliado. Essa parceria com a comunidade é importante. Viu o animalzinho ser atropelado, acidentado, aí a pessoa resgatou o animal. A ideia que nós não queremos é que a pessoa se exima dessa responsabilidade. O animal está atropelado, está aqui, vocês cuidem e tchau. Não é isso que a gente quer. A gente quer que a pessoa assuma aquela responsabilidade. Aí qual é lógico, para a pessoa aí existe um conflito de interesse. Para a pessoa, ela gostaria simplesmente de largar o animal e ir embora. Sim. Mas aí a gente abre 1000 precedentes. Assim. Como é que tu vai saber se esse animal realmente estava na rua ou se a pessoa se mudou e não quer mais? Se de repente mordeu o vizinho e ele quer escapar de um processo e abandona o animal ali. Então abre um precedente que talvez a gente não consiga voltar atrás depois. Então o que a gente faz? O animal ele tem um responsável, ele foi levado para fazer o atendimento e a parte mais... qual é a atribuição da coordenadoria? Nós prestamos o atendimento veterinário, se ele precisar se internar, se ele precisar fazer o tratamento, tudo é feito de maneira gratuita. O que a gente não pode fazer, o que a gente seria uma ilusão a gente fazer, é albergar o animal por tempo indefinido, esperando a adoção. No início a gente até tentou fazer esse trabalho de reciclagem. A gente pega o animalzinho na rua, trata ele, coloca para adoção e vamos fazendo, nas feiras eles serão adotados. Nós chegamos a fazer 9 feiras por mês e a cada um adotado era 10 que entrava acidentado, né? Então, sem a parceria da comunidade fica difícil. É um déficit gigantesco que a gente vai acabar. Nós chegamos a bater em 200 animais. Então, qual é o município que vai conseguir suportar 1000 animais, 2000 animais? Não existiria recurso para isso. Sem a parceria da comunidade, nós não conseguiríamos fazer nada. Então, qual é a atribuição? Excelência em serviço, atendimento veterinário, programas de castração continuado de maneira crescente. Isso é uma responsabilidade nossa aí da comunidade, pegar aquele animalzinho que está na rua, tá de maneira errante ou de maneira comunitária, inscrever aquele animalzinho no programa de castração, castrar, ele retorna para a rua. Pô, eu já tirei ele da rua agora, mas tu tirou ele da rua ferido, não castrado, e talvez não socializado, mordendo todo mundo, ele retorna castrado, socializado e saudável.
Se ele já é um cão comunitário e acolhido pela comunidade, não tem por que tirar ele daquele local. Tem inúmeros, tem posto de gasolina, escola. Nós fizemos um trabalho numa escola aqui no Guajuvias com o Bochecha. Era um cachorrinho que vivia ali no pátio da escola. Aí ele tirava o lanche das crianças. Aí a gente fez um trabalho de adestramento com o Bochecha. Ele sentava, deitava, dava a pata e ganhava o lanchezinho das crianças. Não. E até que ele conseguiu ser adotado. E aí muda o olhar, né? O animalzinho castrado, socializado e saudável, a comunidade olha ele diferente, com outra claro. maneira. O Bochecha foi adotado, tinha o Vírus também que foi adotado. Que legal. E com isso a gente consegue fazer aquela reciclagem que a gente sonhava no início, mas não sobrecarregando um sistema que já está sobrecarregado, na realidade, exato, com 8 mil animais. A demanda aumenta cada vez mais. Sim. O que a gente diz para as pessoas assim, se tu tirar um animal saudável da rua e colocar para ser albergado pela coordenadoria, nós temos um ferido, machucado, precisando de socorro que não vai ser atendido porque não tem espaço. É que nem no hospital, tá? A pessoa deu alta, vai ficar morando no hospital? Não tem como. Né? Sim. Tem ouvinte na linha? Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, Cris. Oi, Vera, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Vera, qual a sua pergunta aqui para o nosso convidado, Alex Zekir? Ele já respondeu todos que eu ia perguntar, né? Porque nós temos aqui bom. na praça, aqui, né? Tem na base de uns 4 cachorros ali, tem uma cadela, coisa mais linda, grande, branca. Ela deu cria agora há poucos dias, né? E a gente até botamos ela num canto ali da praça, e com os bichinhos, né? Mas assim, ó, eu tava pensando que a gente ligava lá e eles iam colher, né? Mas ele já explicou que não. E então nós temos assim, ó, a gente dá comida, dá água para eles todos. Tu precisa ver os cachorrinhos tão lindos, né? Daqui uns dias já estão correndo aqui. Mas tem uma coisa, Cris. Eles saem correndo atrás dos carros. A gente tá com medo que qualquer hora um carro vai pegar. Eles avançam nas rodas dos carros, sabe? Então, não é da gente. A gente não vai trazer para dentro do pátio da gente, que eu já tenho 5. Uau! Eu já Você tenho cuida de 5. bastante, então. Pois é. Então a gente fica com medo assim, ó, de levar eles assim, né? De pegar e ficar com eles, de pegar eles, nós levemos a comida lá, levemos água lá, né? Tratemos lá, mas eu tô com medo disso aí, que qualquer hora um carro vai pegar eles, né? E aí, como é que vai ficar? E esse negócio de castração também, acho que tinha que castrar eles, porque é uns quantos, e os pequenininhos que agora já estão coisa mais linda, daqui uns dias começa a correr também, atrás dos carros. Né? Tá certo, Vera. Vamos ver qual que é a orientação aqui do Alex, da Coordenadoria de Bem-Estar Animal. Muito obrigada pela sua participação, tá bom, tá querida? Bom, um abraço. Tchau. O caso da Dona Vera é um caso típico em todos os bairros aí da cidade. O que acontece assim, essa cachorrinha agora ela deu os filhotinhos dela e tal, é o momento, já desmamaram, é o momento de ela inscrever a cachorrinha no programa de castração, sem dúvida. Os filhotes, eles podem, nós temos assim, feiras que a gente faz semanalmente. Os filhotes podem ser conduzidos até a feira. Então isso a gente também oferece, o espaço na feira, para que a pessoa leve o seu filhotinho e a gente consiga lá, em conjunto, numa parceria, fazer a adoção. Quando eles são adotados na nossa feira, eles têm a castração gratuita, nós preenchemos uma ficha de um termo de responsabilidade, o animalzinho é chipado, e a pessoa que adotou, ela se torna a adoção responsável, ela se torna responsável por aquele animal. É diferente de passar uma pessoa lá e levar o cachorrinho, tu não sabe para onde ele vai, não sabe se vai ter adoção responsável, se amanhã depois ele cresceu demais vai estar na rua. Então... Esse é um problema, né? O pessoal pega o cachorro pequenininho e não tem ideia do quanto cresce, né? Às vezes. É a única vantagem que um animal de raça tem sobre o sem raça definida. É a previsibilidade. Saber que o pequenininho vai ficar pequenininho, o grande vai ficar grande. Os outros é sempre uma incógnita, mas o amor cura todos esses problemas. Sim. As feiras são semanais? São semanais, onde tem a prefeitura na rua, a gente está levando a feira também. É importante que a pessoa faça o chamado pelo 0800 51 01 234
e É peço espaço na daí, feira. né? É o atendimento ao cidadão. Peço espaço na feira, porque a gente tem que programar um número, né? A gente não adianta levar 30 filhotes que vão ser doados, não vão ser doados todos, a pessoa tem que retornar. Quando a pessoa chega no local da feira, eu também assino um termo de responsabilidade, que já aconteceu e agora não acontece mais, da pessoa deixar o filhotinho, peraí que eu vou ali no carro, fechar, e vai embora e deixa o filhote ali. Sim. Então, por isso o chamado no 0800, para ter o registro, e na chegada lá a pessoa assina o termo de responsabilidade. Para que número que liga? Assim, assim, no caso da dona Vera, por exemplo, sim. se ela quer ser responsável, não que ela vai levar para dentro de casa, ela já cuida de 5, que bom, ela ajuda já bastante a cidade. Olha que bacana esse trabalho que ela e as vizinhas fazem. O animalzinho está vivendo ali na praça. Isso, eles alimentam. Dão um abrigo, de repente bota uma casinha, bota água, comida. Ela está socializada, porque logo que a cadelinha ganha as crias, é natural que ela tente afastar pessoas, né? Predadores dos seus filhotes, isso é natural. A pessoa diz, essa cadela é muito agressiva, né? Ela está muito agressiva. Eu já vi cadelinhas agressivas na proteção dos filhotes, mas em seguida que tu mostra que a dinâmica é a seguinte, não vou fazer mal para os filhotes, estou aqui para te proteger e proteger eles também. Ela rapidamente entende isso, ela aceita a carinha, aceita que a gente manuseie. Não tem por que ficar manuseando também sem motivo, mas às vezes porque a pessoa que está tratando... É que é pequenininho, quer pegar na mão, fazer carinho. Né? Minha mãe dizia que vai pestear, né? Depois eu descobri que não existia nada disso, era um mito. A verdade é que a cachorrinha ela precisa da proteção, precisa proteger os animaizinhos dela ali, e ela não deve ser, ela tem que se sentir segura. Então, às vezes, tu colocar uma casinha, colocar água e comida, vai estar fazendo... Ela se socializar, né? Exato, vai estar fazendo um trabalho de socialização. E aí, para que número liga para agendar a castração, do dia 23 ao dia 27. Na subprefeitura. É o canal principal agora, nesse momento, a subprefeitura. Vai na subprefeitura e faz a inscrição a partir de segunda-feira. A gente está ajeitando a logística entre hoje e amanhã para chegar na segunda-feira as pessoas poderem fazer a sua inscrição e castrar tanto os seus animais. É importante que a pessoa ou seja um animal comunitário, um cãozinho comunitário, um gato comunitário, que vive, né, nas redondezas de vizinhança, ou a pessoa é proprietária do animal, ela tem, assim, ela precisa levar o RG, CPF, comprovante de residência e perceber até 2 salários mínimos. Então é a castração para as famílias de baixa renda e os animais comunitários. Com isso porque a gente infelizmente não pode fazer hoje uma castração universal, né, abrangendo independente de qualquer restrição, mas então a gente tenta restringir as famílias de baixa renda, que são essas pessoas que têm menos recursos de poder tratar aquele animalzinho caso ela venha a dar crias indesejadas, né? É importante para que a gente converse assim com protetores. A pessoa tem que ter condição física, financeira e psicológica de ter os seus cães. Tem pessoas que têm condição de ter um cãozinho e tem 50. Tem pessoas que teriam condição de ter 50 e tem um. É verdade. O importante é achar o equilíbrio nisso. Ter condição financeira, psicológica e física também, né? Porque uma senhora de 90 anos que tem 50 cachorros, fica difícil se ela não tiver ajuda, né? Pois não, Oliveira. Esses cachorros aí, tem muitos, tem milhares de cachorros em Canoas, tem mais de 100 mil, acho, não sei quantos cachorros tem. 8 mil, uma previsão que a gente tem. Mas a sensação térmica é de que tenha 200 mil. É horrível. Alguns vão morrer por doença, velhice, e vão para castrar todos é impossível, né? Todos que existem. Eu não diria impossível. É difícil, leva tempo, isso é a médio prazo, não pode ser a curto prazo. Não, daqui a uns 10, 15 anos, se conseguirem castrar eles, vai terminar os cachorros dentro de Canoas. Não terminar, né? Mas eles estarão sob responsabilidade das pessoas. É um cão, Canis lupus familiares, né? Essa é a subespécie. Então ele vai estar junto da família. Mas eles vão morrer, os antigos, assim como nós, doenças, né? Aí depois que não tem como eles se reproduzir. Terminou o cachorro. A ideia assim, a ideia até o final de 2006 a gente fechar a conta em 12 mil castrações, desde o início do primeiro mandato, 12 mil castrações. Se a gente tem hoje, se calcula 8 mil animais de rua, se a gente conseguir castrar todos de rua e mais aqueles que são semi-domiciliados, que a pessoa deixa dar uma escapadinha e tal,
nós vamos conseguir reduzir a população de animais de rua. Ainda existirão, porque ainda existirão pessoas irresponsáveis que vão abandonar o seu cachorro e não vão conseguir ser punida porque agem nas sombras, né? Agem na surdina. Ainda assim, mas a gente vai conseguir minimizar o problema. Então a raça canina não vai ser extinta. Não, extinta jamais. Jamais. Porque, eu digo, se fosse, parece numa utopia, parece que seria isso. Se fosse um condomínio fechado, condomínio como o nosso município fosse fechado. Sim, exato. Se fosse um ambiente. Aí terminou, mas não existe. Se a gente pensar em ecossistema, né? Tem um ecossistema errante e um ecossistema semi-domiciliado, um abastecendo o outro de novas crias. Infelizmente sempre vai acontecer da pessoa que não levou o seu animalzinho para castrar e deixa ele dar uma namoradinha e depois volta. Né? E aí acontecem as crias indesejadas, né? Mas a extinção jamais vai acontecer, assim como se a gente pensar em controle de natalidade humano, não vai extinguir a raça humana, vai conseguir dar melhor qualidade de vida. Né? Porque existem outros métodos. Hoje em dia tem aquele aquele monte de coisa. Só que o animal não, né? O animalzinho não. Mas vamos falar sobre o seguinte, Alex, agora que a gente já está perto do final do programa, infelizmente, porque tem muita coisa para falar, mas agora que nós temos a votação do orçamento participativo no domingo, essa parte da castração ela pode ficar muito mais fácil se um dos projetos, né, da coordenadoria que pertence às obras da cidade receber uma grande votação. Né? Exato. Vamos falar sobre isso. Qual que é a intenção da coordenadoria agora com a votação? Hoje é a menina dos olhos da proteção animal de Canoas. Né? As protetoras, a proteção animal, as pessoas envolvidas com a proteção estão militando, assim como militaram em 2010 para a conquista do Centro de Bem-Estar Animal, que será inaugurado para as próximas semanas, está militando para a conquista da unidade móvel de bem-estar animal. No dia 22, esse domingo agora, vai ter a votação do orçamento participativo. Tem várias demandas, todas importantes para o município. Para nós, para o nosso segmento, a mais importante, menina dos olhos, é a unidade móvel de bem-estar animal. A votação é o número 11, né, a demanda número 11, e a unidade móvel funcionará da seguinte maneira. Pode ser um trailer ou um ônibus, e aí os detalhes na aquisição vai se pensar isso, que vai até a periferia, vai até os bairros onde o Estado consegue alcançar menos, né? Vai desafogar, porque a gente sabe que inaugurando o centro a demanda vai aumentar de maneira gigantesca. Então, para conseguir fazer com que isso não transborde, a gente consegue ir até a periferia, ir até os bairros e fazer o atendimento. Tanto para as famílias de baixa renda, para os animaizinhos que estão no bairro em situação de rua. E principalmente assim, o animalzinho adoeceu, ele sofreu um acidente, deu as crias indesejadas, os filhotinhos estão enfermos e a pessoa não tem condição de conduzir ele até uma clínica, ou não tem condição financeira ou logística de conduzir. Então a unidade móvel estará ali para fazer esse atendimento de animais enfermos, animaizinhos doentes. Vai ter a radimagem, vai ter o hemograma e vai um veterinário, acreditamos que um veterinário destinado só para essa unidade. Não vamos sobrecarregar o nosso veterinário já sobrecarregado que está, mas a ideia é que abra o concurso para mais um veterinário, seja contratado, pelo menos mais outro, para que um esteja na unidade móvel atendendo nos bairros, nas periferias, esses animaizinhos tão carentes que precisam do olhar. Infelizmente as pessoas às vezes não têm recurso para isso, e aí a unidade móvel estará no bairro fazendo isso, promovendo a castração. A gente ainda precisa ter os detalhes de que maneira vai ser a promoção da castração. Se será a condução até o centro, se será feito no local, e aí isso depende ainda do parecer do conselho e o parecer do profissional que estará ali no local, mas a unidade estará promovendo a castração, promovendo também palestras para a posse responsável
eu não gosto muito do termo posse, né? Porque a gente, como eu te disse, a gente só é possuidor da própria vida e olha lá. Mas a guarda consciente, né? A guarda responsável desses animais. A gente vai estar promovendo isso também, promovendo a castração, a importância da castração, os benefícios que ela traz, são só benefícios, porque a pessoa diz, eu tenho receio, é uma intervenção cirúrgica, sem dúvida, existe o risco, assim como a gente vai arrancar um dente, tem um risco, né? Uma intervenção. Mas eu digo assim, o animalzinho não castrado, solto na rua, o risco dele não cumprir aquele tempo que a natureza programou para ele também é muito alto. A liberdade tem um custo muito alto para o animalzinho de rua. Ele pode pegar doenças, existem doenças sexualmente transmissíveis também entre os animais. Tem o TVT, o tumor venéreo transmissível, que é bastante grave. Às vezes a pessoa vê, a cadelinha sofreu violência sexual. É porque vai ali, né, a vulva está num estado, e aí o veterinário analisando, ele pode definir que é o tumor de Sticker, o tumor venéreo transmissível, que passa de cão para cão, de animal para animal, e os cães não castrados são suscetíveis a isso. O animalzinho tem que ser tratado. A gente já fez o nosso veterinário já fez diversos atendimentos, é uma quimioterapia, e leva algumas sessões para o animalzinho ser perfeitamente curado. Castrado, ele não vai mais nem transmitir, nem ser infectado. Então a castração é o risco menor, quer dizer, o risco da cirurgia é muito menos elevado do que o risco do animal estar na rua não castrado, brigando com outros. Agora no verão tem problema de mosca, o animalzinho briga com outro, aí um ferimento pequeno, e ele é um animalzinho errante, ele vai dormir no mato, aí quando vê a miese tomou conta, e aquele animalzinho pode vir a óbito de maneira, um sofrimento terrível, sendo devorado vivo pelas larvas ali, que se não for atendido a tempo... E a unidade móvel, Alex, assim, sendo aprovado, né, sendo bem votada, a pessoa ela vai poder ligar e falar assim, olha, eu gostaria que vocês viessem no meu bairro, ou vão ser marcados. Eu acredito que, pegando assim exemplos de outros municípios que a gente visitou, eu acredito que vai ser programado por bairros, né? Cada dia num bairro, cada semana num bairro. Então vai ser programado, aí vai a logística do nosso coordenador, aí, o Cristiano, que vai conversar com a proteção animal, porque a gente sempre se vale desse grupo tão forte, tão unido numa mesma causa, né? E as opiniões são bastante importantes e valiosas, né? A gente tem um conselho de bem-estar animal também aqui na cidade, que é multidisciplinar, tem integrantes das ONGs, associações, integrantes das universidades instaladas no município e pessoas da comunidade em geral, e o conselho também tem a sua voz ouvida ali nessa definição logística, né? Então isso vai ser ainda programado, mas vai ser da melhor maneira possível para que se possa atender o maior número de animais possíveis e possa-se também a comunidade se sentir amparada nessa... Deixa eu te fazer uma pergunta. Supondo que eu peguei um animalzinho, levei, falei, eu quero adotar não, quero ser responsável por esse animal, quero que vocês olhem se está tudo bem, castrem ele para mim. Eu fiquei ali relacionada numa lista de vocês. Sim. Aí, por exemplo, eu levei esse animal para minha casa e depois de um tempo ele apresentou algum probleminha. Eu posso levar ali de novo na coordenadoria para ser tratado, uma vez que passou primeiro por ali? A gente tem assim, na adoção, a gente tem um tempo de garantia, né? O animalzinho pode estar, né, guardando a devida proporção, né? Mal comparando. Mas aí o animalzinho foi adotado e de repente ele pode ter alguma enfermidade incubada. Só no fato dele sair junto dos seus irmãozinhos, ou daquele canil ali que ele estava acostumado, com aquela matilha já formada, a imunidade pode dar uma baixada. E aí de repente aquilo que está incubado apresentar sintomas, e aí ele nos procura e vai ser feito o atendimento, o acompanhamento, se precisar, a internação gratuita. Lógico, depois que a pessoa adotou o animal, um ano depois ela vem e diz, esse animalzinho já aconteceu 4 anos depois. O animalzinho aqui eu adotei com vocês, eu queria tratar. Mas olha, nesse momento a gente é responsável emocional, porque a gente tem vínculos que não se quebram jamais. Eu ainda visito animaizinhos que eu acompanhei a adoção há 5, 6 anos atrás.
e eu ainda tenho a felicidade de saber que eles estão muito bem adotados. Então o vínculo emocional a gente tem sempre, mas a responsabilidade jurídica e legal sobre o animalzinho, uma vez que a pessoa adotou, né, passou esse período, ela tem que ser responsável, e é nisso a gente fala quando se fala em posse responsável. A pessoa tem que se sentir responsável, não é o Estado. Não é o Estado que é responsável por aquele animal, sou eu, assim como a saúde pública, sim, é responsabilidade do Estado, mas tu saber se teu filho está doente ou não, fazendo uma comparação, a responsabilidade é tua, tu é responsável por pelo teu filho, tua criança, o idoso que está sob teus cuidados, e da mesma maneira nós entendemos numa visão biocêntrica que toda a vida tem a mesma importância, precisa ser respeitada, não antropocêntrica, só o ser humano que importa, o que pode ser assistido pelo Estado. Então a responsabilidade é da gente. Nesse caso, né? Agora, lógico, tu adotou um animalzinho na rua, quero pegar esse animalzinho. Nós alcançamos a parte mais dispendiosa. E por isso, assim, as atribuições, as dificuldades que a proteção animal enfrenta é justamente a parte mais dispendiosa. É a castração, é o atendimento, são cirurgias que algumas, né, podem ser alcançadas pela coordenadoria, não todas, né, porque tem cirurgia muito complexa, e aí a gente conta com Só um instantinho. Vamos ao nosso apoio cultural, depois a gente volta com as considerações finais do nosso convidado. 11h04, voltando aqui com o Canal com a Prefeitura, hoje avançando um pouquinho, porque realmente rendeu bastante o programa. E agora, então, o Alex Zequir, ele vai fazer a convocação aí, né, para todos os ouvintes, para a comunidade de Canoas, para domingo, orçamento participativo, claro, ele defendendo a coordenadoria em que ele opera, né, então, Alex, por favor, convide as pessoas aí para votar na unidade, né? Pessoal, assim, vamos fazer esse chamado no dia 22, nesse domingo, das 8 às 17, reforçando, das 8 às 17, nesse domingo, dia 22, votação do Orçamento Participativo Canoas 2015. A nossa demanda, todas as demandas são importantes, eu acredito que toda a população deveria sair de casa e nesse intuito, porque são demandas importantes para o município. A nossa demanda é a unidade móvel de bem-estar animal, que a gente explicou aqui, é uma unidade que vai até a periferia, até os bairros pré-definidos para fazer o atendimento, a assistência aos animais em situação de rua ou às pessoas que não têm condição de conduzir seu animalzinho até o centro, até uma clínica. Ela vai ser atendida ali gratuitamente, você vai ser alcançado pelo município sem custos adicionais. A unidade móvel de bem-estar animal é a demanda de número 11. É importante assim, a pessoa vai poder votar em duas obras, a obra do bairro, do seu bairro, e a obra da cidade. A unidade móvel de bem-estar animal é obra da cidade. Então, vote no dia 22, vote 11, vote a unidade de bem-estar animal, unidade móvel, e nós criamos uma hashtag aqui, vota pra mim, né? Vota pra mim, porque o animalzinho não pode votar, então tu vai lá e vota pra ele no dia 22, é o OP 2015. A gente tentar essa conquista, estamos na luta por essa conquista. Claro. Da mesma maneira que foi mobilizado em 2010 e conquistamos. O prédio estará sendo inaugurado para as próximas semanas. O prédio do Centro de Bem-Estar Animal já foi entregue. Falta só alguns detalhes para torná-lo operacional. E da mesma maneira a gente quer essa conquista aí da unidade móvel de bem-estar animal. Então domingo é dia de levantar, passear com o seu cachorrinho, ir lá e votar por ele, né? Já que por ele ele não pode e para os seus irmãozinhos aí que não têm a mesma sorte de ter um dono responsável, né? Tá certo. Alex, as suas considerações finais. Bom, o que eu digo assim para ti em questão, a gente estava até pegando ainda um gancho assim do que a coordenadoria pode oferecer. Com essa obra, com essa aquisição, a gente vai poder oferecer muito mais, a gente vai poder avançar mais, vai ter um número maior de profissionais. A nossa equipe começou muito pequena e felizmente assim foi agregando valores, agregando pessoas que pensam como nós, e a proteção animal, essa rede que já estava formada, e nós conseguimos institucionalizar, alcançar o braço do Poder Público Municipal
e poder fazer parte disso, né, fazer parte de uma coisa tão importante que é a defesa da vida, para nós nos traz uma satisfação muito grande. E cada vez a gente vem agregando pessoas à causa, e a gente tem notado que isso aí é a nível mundial, as pessoas cada vez mais vão se dando conta que nós não somos a única espécie que vive no planeta. Esse planeta não foi abençoado só para nós, seres humanos. A gente tem que respeitar. Infelizmente, nós tornamos a configuração de cidade típica no Brasil, ou nos países mais civilizados, ela se tornou tão complicada, tão complexa, que até para nós humanos viver se torna difícil. Então, quem dera os animais que foram retirados aí há 10, 15 mil anos atrás, foram retirados da sua vida selvagem por nosso conforto, né? E de alguma maneira eles não foram avisados que ia ficar tão difícil assim, né? É verdade. Então, eu penso assim, de alguma maneira eles foram traídos, porque ninguém disse que eles iam viver num apartamento, né? Quando foram tirados há 10, 15 mil anos atrás, eles tinham a vida muito mais livre. Hoje a liberdade tem um preço muito alto, então nós nos tornamos eternamente responsáveis, vou citar Saint-Exupéry, por aquilo que cativas, né? Então somos responsáveis por esses animaizinhos. E uma das maneiras da gente exercer essa responsabilidade é ir lá no domingo, no dia 22, são vários pontos de votação, são as estações do trem, Canoas, Matias, se não me engano, Fátima, Niterói. São várias escolas espalhadas pela cidade, nos parques e praças, no Parque Getúlio Vargas. Eu estarei no Parque Getúlio Vargas, e aí tem várias pessoas que vão passear com o seu cãozinho. Se ela sabe do OP, ela vai lá e vota. Se ela não sabe, ela saberá, porque nós estaremos lá informando e orientando. O Parque Eduardo Gomes também. Fica meu agradecimento para ti, né, por esse convite, pela oportunidade de estar podendo divulgar isso. Fica meu abraço muito grande a todas as pessoas simpatizantes e militantes da causa animal, protetores e protetoras de animais, que dão assim o seu sangue, suor e lágrimas, né? A primeira pergunta justamente tua foi: qual é as dificuldades da proteção? São inúmeras, ainda são inúmeras. Nós tentamos minimizar isso, oferecendo o serviço que a coordenadoria hoje oferece, e com a aquisição da unidade móvel a gente vai poder oferecer muito mais. Mas são essas pessoas que né, dão seu sangue, suor e lágrimas pela causa animal, e ter alegria assim, de ver aquele animalzinho, aquela vida que foi salva, ser bem adotado, viver numa família. Nós tivemos agora, uma das atribuições da coordenadoria é o projeto Cão Amigo. Nós reiniciamos agora essa semana, e aí nós tivemos a alegria assim, de convidar um animalzinho especial que ele foi participou da temporada no ano passado, e ele foi adotado, e nós ligamos para a pessoa para ver se ela conseguiria dar continuidade. Ela teve o maior prazer, levou o Gandhi lá. O Gandhizinho é o filhotinho que foi abandonado num terreno baldio para a própria sorte, recém-nascido, foi tratado pela coordenadoria e viveu ali na coordenadoria até o seu 3º ano de vida, até que foi adotado, e hoje ele está super bem, super feliz, e a família dele também muito feliz com ele, levou para ele participar de mais uma sessão lá da Cão Terapia, o projeto Cão Amigo, com crianças Down, crianças portadoras de autismo, esquizofrenia. E aí tem toda uma equipe que participa, e nós, como coordenadoria, levamos os cãezinhos para fazer essa troca, né? Criança e cachorro junto é uma dupla perfeita, né? Tudo de bom, porque a linguagem do amor eles conhecem mais do que nós, né? A gente poderia fazer um tratado de milhares de páginas, não conseguiria explicar aquele sentimento que surge entre os dois naquele momento, né? Até me emociona. Tá certo. Então, fica esse abraço para os nossos ouvintes, sim, para os teus ouvintes, né? Sim. E para a proteção animal como um todo. E vamos votar 11, né? No domingo. Muito nos orgulha estar fazer parte dessa história que está sendo contada a cada dia. E no dia 22 de março, domingo, das 8 às 17, procure o local da votação, leve o seu título. Ninguém sai para passear com o título de eleitor. Mas leve o seu título. As pessoas que não tiverem o título, nós estaremos lá com o terminal fazendo o acesso ao TRE, e para poder, né,
pegar o número do título e fazer maior a número de votação. pessoas votarem. Né? Não esqueça, às vezes o seu animalzinho está bem assistido, não, mas eu não preciso dessa unidade, né? Eu levo lá no veterinário, o veterinário vem em casa, ótimo, mas vamos pensar também naquele irmãozinho lá que não tem essa mesma sorte e vai precisar um dia para a gente poder salvar a vida, para a gente proteger a vida, né? O protetor de animais é, acima de tudo, o protetor da vida. Tá certo, Alex. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Nós ficaríamos conversando aqui por muito tempo. Sem dúvida. Desejo bastante sorte. Espero que as pessoas entendam o seu convite e compareçam no domingo ali para votar na demanda número 11, né? Que é a obra da cidade. Daqui a pouquinho, Comunidade Mulher. Você ouviu o quadro Canal com a Prefeitura de Canoas, aqui na CSFM.